Salve, 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 salve. Salve, 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 o Serguianos da Terra. Bom, hoje nós vamos falar de um assunto, portanto, muito real. Um assunto, portanto, muito real. Josias de Souza foi indelicado quando disse que o Olavo morrera deprimido, quando disse que o Olavo morrera deprimido. Ora, o senhor não tem depressão, senhor Josias de Souza? Como ousas dizer assim de teu irmão? Não vedes os entraves que estão em seus olhos? Bom, quer dizer, ora, vamos falar também um pouquinho, né? Com todo respeito aí ao Josias, viu, Josias? A gente sabe que você vem fazendo, você é um menino muito bom, você está fazendo um trabalho muito bom aí. Você é muito confuso, você fala muitas palavras, né? Você abusa das metáforas, né? Você abusa delas e você não dá tempo da gente respirar entre uma metáfora e outra e vai nos inundando com as suas metáforas aí. Para xingar e destruir completamente o adversário. Postura, inclusive, que deve ser rechaçada em Sérgios, né? À vista dos serguianos, né? Claro, né? Isso seria uma vergonha para nós agirmos, né? Deixarmos, né, transparecer que agirmos conforme essa razão, que agimos, portanto, conforme essa razão. Ora, essa é a razão que é negada o tempo todo pelos serguianos. O serguiano nega esse tipo de razão, mas ele privilegia a verdadeira razão, a razão do bom senso, né? A razão do bom senso. Qual é como saber, afinal de contas, o que é o bom senso, né? O que é, em última análise, o bom ou o ruim? Ora, através do consenso da nação. Ora, através do consenso da nação. Nação entendida aí, evidentemente, como o conjunto de uma determinada espécie, supostamente, né, ou que seja desejante de uma supremacia em seu planeta, né? Que seja desejante em uma supremacia em seu planeta. Deixa eu ver se isso aqui está gravando direitinho, só um segundo. Ótimo. Bom, vamos dar seguimento. A gente vai falar também aí desse fenômeno da morte, né? Vamos tentar ligar isso daí com uma ligação que a gente recebeu de uma certa cliente, para tratarmos de assunto aí referente a um processo, a uma ação judicial, tá certo? E aí, a gente se depara com essa frugalidade, né, por assim dizer. Com essa frugalidade, por assim dizer. Quer dizer, uma frugalidade mal posta, né? Uma frugalidade mal posta. Ora, esse tipo de questão também é coisa que a gente deveria esconder dos serguianos, né? Seria vergonhoso para nós deixar eles transparecer que nós agimos conforme essa razão. Quer dizer, problemas que são problemas do ponto de vista de uma razão de bom senso, problemas que deveriam não existir, né? São supostamente dificuldades até relativamente fáceis de resolver. Né? Até relativamente fáceis de resolver. No entanto, o ser humano se nega
e se nega a assumir uma razão que seja mais original e mais autêntica, né? Em nome né? Veja bem, em nome da conquista, né? Por assim dizer, de um falso pressuposto. Em nome da conquista, por assim dizer, de um falso pressuposto. Qual o pressuposto que é esse? É o pressuposto do capitalismo, né? É o pressuposto do capitalismo. E mais do que isso, é o pressuposto do cartelismo, né? São esses os pressupostos, cartelismo e capitalismo, né? Bom, a gente tem falado nisso daí em outros programas, né? Tentado explicar aí o que significa aí o cartelismo perto. Isso tem essa ali, então estão falando bastante nisso aí. Isso aí apareceu. O discurso está melhorando, as pessoas estão deixando de discutir a política só nos seus aspectos imediatos, né? E estão passando a discutir no plano ideal, né? Mas fazendo o cotejamento, né, dessas realidades, né? A verdade já foi dita. Vamos fazer um comentário aqui sobre o menino que teve aí outro dia, nesses TikToks, né? Esse menino, eu queria até saber um pouco mais sobre ele, porque eu gostei demais do que ele falou, né? Gostei demais do que ele falou. De uma frase, a citação é que ele a fala dele foi boa e a citação foi melhor, certo? O mérito dele foi pela escolha, pela eleição dessa citação que ele usou, dessa menção, na verdade, ele mencionou o que disse outrora, né? Um suposto filósofo, alguém dessa natureza aí, dizendo o seguinte: olha, a verdade já foi dita, né? A verdade já foi dita, né? A verdade já foi dita, né? Qual é a verdade? Essa verdade são duas apenas grandes verdades existentes hoje no mundo, né? São as duas grandes verdades existentes hoje no mundo. Quais são elas? Ora, a verdade religiosa, né, da proclamação de Deus, e a verdade política, que é essa proclamação aí do ser humano saber o que está se passando com ele mesmo, né? Se dar conta dos processos que o estão dirigindo, né? Mas, no entanto, não ser capaz, né, de alterar o seu curso. Outro dia um menino falou muito belamente também, ele falou alguma coisa nesse sentido aí, que encaixava exatamente nisso daí, né? Ele falou do curso, da mudança de destino. Tem muita coisa boa, às vezes as pessoas falam coisas boas lá, o problema é que elas não conseguem fazer essa síntese que o sergianismo está fazendo, que é ligar isso tudo a uma teoria de alternação, né? Uma rota alternativa, né? Porque a rota que aí está, né, prenuncia aí o completo desastre, né? O completo desastre do ser humano. Pelo menos são esses aí os prenúncios que estão aí, mundo afora, né? Você aí que está em casa, você que está vendo o vídeo aí, você está entendendo o que eu estou dizendo, né? Esses documentários, você que está assistindo aí, as teorias da conspiração, você que está vendo aí as teorias científicas, né? Sérias, né? Você que está vendo aí, portanto, divergência entre o que pensam as ciências, divergência entre o que pensam as ciências. Você está notando tudo isso daí? E resta a você o quê? A incerteza, né? Claro, evidentemente que é a incerteza que nos resta. Agora, essa rota da incerteza não é boa para a gente. O sergianismo é uma rota alternativa porque ele está traçando uma meta, né? É um norte que é o norte que a gente, sem dúvida, intuitivamente deve seguir, né? Na visão dos sergianos simplesmente olham para os seres humanos e percebem que eles estão indo naturalmente bem, né? E que esses fenômenos, essas transformações mais extremas estão acontecendo neste momento no planeta Terra, né? Isso aí é uma verdade que também é sentida por todos. Agora, o grande trabalho que nós temos é saber se isso aí é para o bem ou para o mal, né?
A gente não está conseguindo acreditar tanto que o mundo vai se acabar, como ele vai se renovar, né? Quer dizer, tem um cara aí, o Rodrigo, né? Aquele menino lá da igreja, aquele moreninho lá, falou que está chegando os fins dos tempos. E os fins dos tempos, quer dizer, para ele, na visão dele, é ótimo. É lá que ele se glorifica. É lá que ele vai gozar. Gozar do espírito dele, evidentemente, né? Agora, se isso foi bom para nós também, né? O ser humano tem que entender que tem que ser uma solução boa para todos. É o serguianismo, é por isso que o serguianismo entra aí e entra dividindo 50-50. Não tem nada de 10% do serguianismo, não. Você é 50% cidadão e você é 50% ser particular individual. Né? Então você tem 50% da sua privacidade, mas os outros 50% da sua integridade espiritual, motora, física, intelectual, emocional tem que ser devotada à espécie. Tem que ser devotada, portanto, à espécie e não à sua família exclusivamente, ao seu estado exclusivamente, à sua nação, os países, as fronteiras, né, delimitadamente, ou uma ideia que você segue, que é uma ideia global, que se une em razão não de laços territoriais, mas enfim, em função de laços filosóficos ou de convicção religiosa ou política. Quer dizer, deixa eu de repente fazer uma pausa e depois dessa, né? Depois dessa a gente tem que fazer uma pausa aí para a gente depois vir arrematando todos esses assuntos aí. Quem já conhece a exposição serguiana sabe que ela é costurada dessa maneira, sabe que ela é costurada desta maneira. A gente vai voltar em Josias de Souza, vai falar do Olavo deprimido, né? Porque eu não sei quem está mais deprimido, se é o Josias ou se é o Olavo. Eu vejo ambos estão deprimidos, né? Quer dizer, eu não sei, esse sentido de depressão aí, para o filósofo, não faz o menor sentido. A depressão do filósofo é outra, são outras. Veja bem, nós caímos aí, Josias, se você ficar com esse papo infantil, né? Nós vamos cair sempre nesse... É um infantil do ponto de vista filosófico, claro, né? Filosoficamente infantil o seu pensamento, porque se você não se dá conta disso, de que isso vai gerar sempre aquele fenômeno do ruim que tá bom, ou do ruim que bom, ou do bom que ruim. Já viu esse fenômeno do ruim que bom e do bom que ruim? É quando o Bolsonaro de repente fala assim, ó, agora eu vou dar 33% de reajuste para a educação, para os professores da educação. E o Fundeb, eu não sei, não sabia disso, mas ele vai ser 95% utilizado para cobrir esse aumento, caso isso venha acontecer, se os prefeitos realmente assumirem aí esse compromisso, né? Quer dizer, aí alguém na rádio hoje aí estava até indelicadamente falando, né? Mas ele estava justamente formando o fenômeno do ruim que bom e o bom que ruim, né? Porque ele disse, olha, esse cara, educadamente disse, esse cara é o caralho, ele tá dando, ele falou, nas palavras dele agora, ele tá dando bom dia com o chapéu dos outros. Agora você vê que indelicadeza dizer uma coisa dessa. Isso é ofensivo, né? Agora o Bolsonaro tá fazendo isso? Ele merecia essa ofensa? Merecia. Agora, nenhum dos dois acaba se beneficiando, né? Porque o que é uma coisa boa, o Bolsonaro está anunciando uma coisa boa. A gente precisa mesmo desse aumento. Mas aí agora a esquerda vai dizer, olha, não, agora nós não queremos mais, não, nós somos orgulhosos. Agora se você está fazendo isso por interesse, a gente não quer, não, a gente quer isso de coração de você. Quer dizer, olha que infantilidade, né? Que infantilidade que a gente fica até incomodado de ter que falar sobre essas coisas, né? Mas é a mente de muita gente que funciona dessa maneira, né? Agora, os serguianos acabam de notar nesse momento que a razão humana não está operando da melhor maneira, né? Porque o capitalismo é movido por esses sentimentos que nós estamos descrevendo aqui. Porque se ele tem a base de funcionamento como a democracia, se
Se o maior motor do capitalismo é a democracia, estão dizendo isso daí, a direita não para de dizer isso daí a todo momento, né? E ela com as razões dela, evidentemente, né? Quem acompanha aí o serguianismo sabe, né? O que nós vamos ligar aqui agora, Josias, é que você não pode agir dessa forma, que você causa a indisposição do outro para o debate. Se você, logo de início, se apresenta assim tão agressivamente, né, de uma forma aparentemente tão intransitiva, você impede a possibilidade, a gente perde o sentido da palavra democracia, porque a democracia ela não pode ser isso que estão fazendo aí, que muita gente está achando que é. Significa a liberdade de você dizer o que pensa e sem responsabilidade alguma sobre isso e sem saber que você tem que ter o espaço para dizer o que pensa. Porém, a democracia não pode ser o resultado simples da maioria. Ele tem que ser um resultado onde todos os seres vão manifestar a visão do seu mundo melhor, que seja ideal, né? Através de pensamentos muito bem realizados, né? Perguntas muito bem feitas, de forma que o cidadão, mesmo que seja leigo, ou mesmo que seja humilde demais, poderá perceber e entender o espírito da questão, né? A fim de encontrar-se como sujeito, detentor de direitos, né? Numa parceria do Estado, né? Para formar o gênero comum, né? Que é o gênero da superação, né? Esse é o gênero que está nascendo aí com o serguianismo, né? Essa capacidade de perceber que o outro fez sim alguma coisa, né? Porque tem gente que diz e gente que vira e fala. Foi até um serguiano que disse isso. E olha que um serguiano de respeito. Ele disse o seguinte, ele disse o contrário disso daí que nós afirmamos, né? Indo de uma certa forma, totalmente de forma contrária ao serguianismo, né? Serguianismo não, parte de um princípio totalmente diferente. Olha, então vamos lá. A verdade já teria sido dita. Que verdades são essas? A religiosa e a verdade política. Qual que foi a verdade política? Olha, a verdade política que foi dita, segundo o que está dizendo aí, que foi mencionado por um... Enfim, eu expliquei toda essa história de como isso retornou a mim, né? Coisa que a gente aprende nos primórdios lá dos estudos que a gente faz antes mesmo de ingressar na faculdade, para aquelas pessoas que têm interesse, né? Elas que estão realmente engajadas com o tratamento, com o cuidado científico e político, né? E aí que se desdobra para filosófico, né? De onde é que nasce a ciência humana, em última análise? Nasce na filosofia. E tem pessoas que estão operando aí da mesma forma que tem um empresário aí trabalhando, que tem um pedreiro aí construindo, da mesma forma que tem um palhaço se equilibrando no circo, da mesma forma que tem um corrupto ganhando, conquistando a sua vida e contribuindo para a sociedade, mal ou bem, corrompendo e roubando o Estado e, portanto, a nação. Quer dizer, são trabalhos, são ofícios, são cargos, são ocupações. Da mesma forma, é o filósofo que se dedica a uma solução científica e filosófica, em última análise, que possa traçar uma rota, uma alternativa de rumo para essa embarcação, que é a embarcação da humanidade.